Sabe a escola que a gente conhece hoje? Parece que ela sempre foi assim, né? Mas a verdade é que ela não surgiu do nada. Pelo contrário, ela é o resultado de séculos e séculos de verdadeiras batalhas. Batalhas de ideias, de poder e que definiram a própria alma do nosso país. Bora desvendar essa história para entender como a gente chegou até aqui. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é chave na sociologia: a educação como um fato social. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a escola é muito mais do que só um lugar para aprender. Ela funciona como um espelho da sociedade, sabe? Refletindo tudo, os valores, as disputas de poder, a economia. E, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta que essa mesma sociedade usa para se manter. E isso nos leva à grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Como é que as diferentes correntes de pensamento, a filosofia e as disputas de poder ao longo do tempo foram de fato esculpindo o sistema educacional que a gente tem hoje no Brasil? Bom, nossa jornada começa lá atrás, no Brasil colônia. É lá que nasce o primeiro grande projeto educacional do país. E como a gente vai ver, ele já começou no meio de um baita conflito de interesses e visões de mundo. Olha só, em 1549 chegam os jesuítas. E por mais de 200 anos foram eles que mandaram na educação por aqui, com um projeto bem definido, baseado no método deles, o Ratio Studiorum. A missão era dupla. Para os povos nativos, o foco era a catequese, a conversão. Já para os filhos da elite colonial, o ensino era clássico, religioso. Mas tudo isso tem um fim bem abrupto em 1759, um verdadeiro ponto de virada na nossa história. O legal desse slide é que ele mostra o primeiro grande choque filosófico na educação brasileira. De um lado, o modelo dos jesuítas, totalmente religioso, controlado pela igreja. Do outro, as reformas pombalinas, que chegam com uma pegada totalmente diferente, inspirada no iluminismo europeu, valorizando a razão. A ideia do Pombal era outra: criar um ensino laico, controlado pelo Estado português, para formar gente que servisse à coroa. Uma mudança radical. Mas não se engane. Mesmo com a educação passando para as mãos do Estado, durante todo o período do Império, o acesso a ela continuou sendo para uma minoria muito pequena. A estrutura social da época, com a escravidão, garantiu que a escola servisse para manter a elite no poder, e não para mudar a vida das pessoas. Educação era um privilégio e não um direito. E para a gente ter uma ideia do pensamento da época, olha só essa frase, dita por um senador em 1827, durante os debates da primeira grande lei de educação do país. Ela escancara a discriminação de gênero. Para as meninas, o currículo era super limitado. Enquanto os meninos aprendiam geometria, as meninas aprendiam o básico das 4 operações e prendas domésticas, tipo corte e costura. Agora, vamos dar um salto no tempo, para o início do século XX. O Brasil estava mudando, se industrializando, crescendo. E aquele modelo de educação elitista já não dava mais conta do recado. É nesse cenário de transformação que surge um movimento revolucionário, a Escola Nova. O grande marco desse movimento todo é o Manifesto de 1932. E, gente, esse documento, assinado por intelectuais do peso de Anísio Teixeira, não era só sobre um novo método de ensino. Ele propunha uma nova filosofia, uma nova forma de enxergar a educação. Ela tinha que ser a ferramenta principal para construir cidadãos e para fortalecer a democracia no país. E aqui estão os pilares que eles defendiam. Pensa bem, cada um desses pontos era uma afronta direta ao modelo tradicional. Educação como direito de todos, não só da elite. Uma escola pública, laica e gratuita. E o mais importante, uma nova pedagogia com o aluno no centro, valorizando a aprendizagem ativa, a mão na massa. São ideias que, até hoje, movimentam o debate educacional. A base filosófica para essa revolução vinha de pensadores como o americano John Dewey. A ideia era simples, mas genial. Chega de decoreba. O aprendizado tinha que partir de um problema real. O aluno primeiro analisa o problema, pensa em soluções, testa essas soluções e aí sim age. O aluno deixa de ser um espectador passivo e vira um investigador ativo. Mas essa batalha de ideias não acabou aí. Pelo contrário, o século XX foi um verdadeiro campo de batalha, com a educação bem no centro de uma luta constante entre forças que queriam mais democracia e forças autoritárias que buscavam mais controle.
Esse slide aqui mostra uma verdadeira gangorra política. Depois da ditadura Vargas, a Constituição de 46 retoma a educação como direito de todos. Nos anos 50 e 60 explodem movimentos incríveis como os de Paulo Freire. Mas em 64, o golpe militar vem e pá, sufoca tudo isso. O regime militar impõe um modelo técnico repressivo, mas por outro lado também expande o ensino fundamental. E aí, finalmente, a Constituição de 88 vem para consolidar a educação como um direito de todos e um dever do Estado. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem Paulo Freire, com um método baseado no diálogo, na realidade dos alunos, vendo a educação como um caminho para a libertação. Do outro, o modelo da ditadura, tecnicista, que queria formar mão de obra barata e manter o controle social. O foco mudou completamente, de cidadania crítica para ordem e progresso. Chegando na reta final da nossa análise, uma coisa fica muito clara, né? A educação no Brasil sempre foi e continua sendo tanto um espelho que reflete a nossa sociedade, quanto uma ferramenta poderosíssima para transformar essa mesma sociedade. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, educação nunca é um assunto neutro. É um campo de disputa política, sim. Segundo, as grandes mudanças que a gente viu foram sempre empurradas por grandes ideias filosóficas. E terceiro, a luta por uma educação pública, democrática e para todo mundo é um processo contínuo, que não acabou. E claro, desafios gigantes como a desigualdade continuam aí. Isso tudo nos traz de volta para o presente. Essa batalha de ideias, pessoal, ela está longe de terminar. A história mostrou pra gente como diferentes visões de mundo moldaram a escola. A pergunta que fica no ar e que eu deixo para reflexão é: hoje, agora, quais são as ideias, as filosofias e os projetos que estão em disputa definindo o futuro da educação aqui no Brasil?